Saudações, povo, guerreiro, guerreiras que estão aí ainda aguentando a última fala. Primeiramente, queria agradecer muito a presença de todos vocês, de todas vocês. Queria agradecer também todo mundo que trabalhou para esse espaço existir, né? Companheiros, trabalhadores, trabalhadoras ali do serviço terceirizado, técnicos administrativos, professores, professoras, estudantes, né? O produto muitas vezes esconde o processo, e todos os espaços que a gente participar dentro da universidade tem por trás trabalho, né? Tem gente ali fazendo aquilo acontecer. Então deixo aqui meu agradecimento nesse sentido. Eu queria confessar inicialmente que foi bem difícil preparar essa fala, na verdade, né? No cotidiano, nessa conjuntura, está sendo abrumador, né? Está sendo assim agobiante, essas palavras bonitas do castelhano. São muitas informações nefastas a cada segundo, né? Seria possível preparar uma fala só com uma listagem de acontecimentos problemáticos para o setor da educação que aconteceram nesses meses, poderíamos inclusive avançar um pouco mais para anos anteriores e daria 20 minutos de fala, se não mais. Sem ignorar esses acontecimentos, por exemplo, não sei se viram, mas no último dia 29, agora há pouco, a gente teve a notícia de que foram cortados 5,8 bilhões de reais da educação, foram congelados. Num total de 29 bilhões de congelamento, o maior montante foi do Ministério da Educação nesse total, de 5 bilhões,8 milhões de reais que estão congelados e não estão sendo, portanto, utilizados no setor da educação. Isso é um dado. Outros, né? Um desconhecimento ficou evidente na audiência na Câmara Federal por parte de técnicos e inclusive do Ministro da Educação sobre dados básicos dessa pasta tão importante para o país. A dança de cadeiras, né, em setores chaves do Ministério, da Secretaria Executiva, que é um dos principais setores aí, principais órgãos para fazer acontecer a política de educação no país. Está tendo uma dança de cadeiras, ninguém sabe quem está lá e o que vai ser a política de educação nesse sentido. Aliás, dá para entender a partir do que já foi colocado aqui pela Kátia, pelo companheiro, Buba, e também pela Silvana. Tem outras coisas, né? Tem tentativa de relativizar a ditadura empresarial militar e por aí vai. Enfim, daria para ficar seguindo um monte de acontecimentos muito complicados, mas eu tentei, ao mesmo tempo, sem ignorar esses acontecimentos, sair um pouco disso, sair desse pântano e, como eu falei no início, preparei uma fala no sentido de apresentar alguns estímulos para esse período que vocês vão ter aqui na Unila e alguns desafios também. Não me apresentei, acho que teve gente que chegou depois. Meu nome é Fernando Corrêa Prado, sou professor aqui da Unila, do ILAESP, e estou aqui representando a seção sindical do ANDES, Sindicato Nacional na Unila. Bom, estímulo, né? Na universidade é um espaço que possibilita a gente treinar algumas habilidades importantes para a gente, ao mesmo conseguir apreender um conhecimento crítico. Sair, né, do nosso ser no mundo, nosso estar no mundo imediato, que todo mundo está, né? Todo mundo traz um monte de informações no sentido comum, conhecimentos, e é possível aprender habilidades que permitem a gente ter um conhecimento crítico da realidade. Aqui é possível treinar, por exemplo, a leitura, né? Nem todo mundo tem esse treinamento. É possível treinar a escrita, é possível treinar a fala, a escuta. São habilidades humanas fundamentais para a criação de conhecimento, né? É possível treinar filmagem, né? Tem curso de cinema. É possível treinar, fazer música, aprender música. É possível treinar tantas habilidades que são fruto de um processo histórico, social, humano, né? E eu digo treinar conscientemente, porque se trata de um exercício, né? Eu brinco assim, que é preciso dedicar horas bunda cadeira, né? Nesse treinamento, no treinamento da leitura, no treinamento da escrita. Muitas vezes, horas bunda cadeira solitária, né? Sua reclusão, apagar celular, esquece do mundo, vou ler um livro, né? Vou aqui
ouvir a aula, estar ali naquele momento presente, não ficar pensando em milhões de coisas. É treinamento tudo isso, concentração, etc. É possível também, a universidade possibilita aprender a aprender, né? Tem um poema que eu trouxe, eu não vou ler para não me estender, que chama Aula de Voo, do Mauriase, professor da UFRJ. Quem tiver aí telefone ou caneta, vale a pena depois dar uma buscada. Aula de Voo, como conhecimento, né? Aprender a aprender também. Perceber que o conhecimento não vem do nada. É possível aprender também para além daqueles conhecimentos do imediato, assim, para além da realidade imediata. Se a gente ficasse, se a gente estivesse já suficientemente acomodados na realidade imediata, a gente estaria até agora achando que o Sol gira em torno da Terra, por exemplo. É possível ir para além da aparência. É possível também ter acesso a conhecimentos que são negados, que são, eu gosto dessa palavra também em espanhol, ninguneados, que são esquecidos, que são da história dos vencidos, né, da classe trabalhadora, etc. Por exemplo, quinta-feira, às 19 horas, aqui no JU, vai ter o lançamento de um livro que chama Morar na Barranca, Argentina, Brasil e Paraguai. É um livro organizado pela Andréa Moassab, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, atual presidenta da seção sindical aqui do Andes da UNILA, e também organizado pelo professor Egon Vettorazzi, também do curso de Arquitetura e Urbanismo, que é um livro que busca um conhecimento que não é muito tratado dentro da arquitetura, o conhecimento dos povos ribeirinhos na sua construção, por exemplo. É possível também aprender nossas particularidades na América Latina, perceber por que, como a classe trabalhadora nessa região tendencialmente sofre uma superexploração da sua força de trabalho em comparação com outras regiões. É possível aprender também a história, né, de nossa América. Vocês vão ter fundamentos da América Latina, vão ter, dependendo do curso que estão, mais aprofundamento, menos aprofundamento, mas a curiosidade e o diálogo com colegas podem aprofundar ainda mais o conhecimento sobre nossa América. Alguém aqui já ouviu falar da Reforma Universitária de Córdoba, de 1918? Quem não ouviu, outra anotação aí, vale a pena, pessoal, vocês lendo, uma reforma, né, um manifesto que saiu em 1918 e tem uma atualidade tremenda, ainda hoje. Claro que muita coisa mudou também. E é possível perceber a riqueza da humanidade, né? Os idiomas, os costumes, as músicas, a comida, os jeitos. A diversidade que a UNILA proporciona nesse sentido é tremenda, é fantástica, né? Aproveitem isso. Mas é possível perceber também as contradições dessa realidade, né? Isso envolve ter consciência do racismo estrutural nessa sociedade capitalista, do machismo estrutural, da presença do patriarcado. Isso envolve, por exemplo, os homens brancos que estamos aqui, perceber-se como ser privilegiado nessa sociedade, se colocar como tal, sabendo disso, né? Tentando se solidarizando com quem não é privilegiado e não se utilizando desse privilégio. É possível perceber como funciona essa sociedade, né? Uma sociedade em que tudo que está em nossos dia a dia, imagina, tudo é mercadoria. Esse microfone, o tênis de vocês, os óculos, o caneta, os celulares, a água que você bebeu de manhã, o café, tudo é mercadoria, né? Isso é importante perceber isso, o que isso significa, né? Isso estou colocando tudo como possibilidades, né? É possível, mas também isso, para aceder a tudo isso, para ter acesso a todas essas habilidades, esses conhecimentos, esse conhecimento crítico, bom, como já foi dito, enfrentar vários desafios, várias dificuldades. E um primeiro deles é a percepção de tempo, né? Quer dizer, o tempo passa e não volta. É uma coisa tão banal, mas a gente esquece, né? A cada segundo que a gente está aqui passando, a gente está mais próximo da nossa morte. Dá um susto isso, assim. A gente está se aproximando a cada instante da nossa morte. Eu estou dizendo isso para quê? Para estimular a usarem bem os seus tempos, né? Usar bem o tempo não significa se matar, literalmente ou figurativamente, de estudar, mas significa ter consciência que o tempo passa. E é preciso utilizar esse tempo aqui dentro da universidade. Se cuidar, usufruir da vida,
se cuidar mutuamente, ter cuidado com o companheiro, com o estudante, com o colega, etc. É difícil talvez usar o tempo, porque como a gente vive nessa sociedade, muitas vezes, muitos de nós, estudantes, precisa vender a sua força de trabalho, precisa trabalhar o dia inteiro para vir estudar. Então, às vezes é difícil ter o tempo para aquele treinamento, para aquela função do estudo, etc. Enfim. Bueno, a gente está, como eu falei, numa sociedade envolta em tudo que é mercadoria. Tudo. Às vezes a gente esquece disso. A educação, a saúde, a alimentação também tendencialmente são mercadorias. A universidade onde a gente está, a universidade pública, não é totalmente uma mercadoria, é uma universidade pública. A gente não está pagando para estudar, nesse sentido literal, para uma empresa privada, né? É uma outra forma de pagamento social. Mas existem vários ambientes que são tendencialmente mercantilizados. O xerox, o acesso à alimentação do dia a dia, enfim, tantas outras coisas. Às vezes, outras formas mais veladas de privatização das universidades. É preciso estar atento aí para manter, a isso, para manter a universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, não mercantilizada, portanto. Nesse sentido, rapidinho também um parênteses, mais uma sugestão aí para quem quiser buscar na página do ANDES, Sindicato Nacional, tem lá um enlace um pouquinho mais abaixo, chama Um Pouco de História, pois o futuro não se constrói só com o presente, que aí conta um pouco da história desse sindicato, que me parece é uma das principais referências da manutenção e na defesa dessa universidade como pública. Bom, um outro desafio é a geopolítica do conhecimento, que já foi colocado aqui. A gente vive num sistema imperialista, capitalista, onde o conhecimento é extremamente concentrado. A gente está na periferia da periferia desse sistema. Eu estava vendo os dados. Em 2012, os Estados Unidos tiveram 17 mil patentes. O Brasil, alguém quer chutar quantas patentes o Brasil teve? 12. Nossa, quase acertei. Quase acertei. 12. 17 mil, 12. Enfim, o conhecimento é extremamente concentrado. A gente tem que se situar nesse sentido de saber que são locais dependentes, desenvolvidos, enfim. É um outro desafio também. Às vezes o ar-condicionado não funciona, o projetor não vai, tem dificuldade de chegar, enfim, tanta coisa. Outro desafio também é não se acomodar no acadêmico, no ambiente puramente acadêmico, sem a ambição política e intelectual, ficar ali só no acadêmico, ali naquela coisinha assim, do acadêmico, né? Outra coisa que eu acho bem bacana, umas palestras e também textos do Nildo Wicks, um professor da Federal de Santa Catarina, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, tem várias palestras dele sobre isso, sobre o acadêmico e o intelectual, enfim. Todas aquelas potencialidades vão enfrentar esses e muitos outros desafios, né? E para superar esses desafios, não basta estar na universidade, vai ter o tempo das horas numa das cadeiras, né? De sentar do indivíduo ali consigo mesmo, estudando, lendo e tal, mas para superar esses desafios é só em coletivo. Já foi colocado que é só frisar isso, só em coletivo, só se organizando, só movimentando.